Porque todo ano, meu primo, acontece isso. Todo ano. Começa o período chuvoso. Rapaz, para a administração pública é um negócio, olha, assim, preocupante. Porque começa o período chuvoso, começa a aparecer buraco. Buraco aqui, buraco ali. E, em alguns casos, aqui na câmera 3, Matheus, se você puder botar as imagens aí, colocar as imagens na tela, em alguns casos, não é buraco, é cratera. Porque já tem um buraco ali e tal, aí vai chovendo, passando o carro, aquela confusão. E aí fica uma situação insustentável, não é? Olha só, olha aí, né? Coloca aí se tiver, Matheus, também o GC. Vamos tranquilinho aí, não tem problema não, fique tranquilo aí que nós estamos juntos. Olha só essa imagem aí. Se coloca na tela cheia, Matheus, por favor, só para a gente ver melhor a situação. Agora imagine só, né? Olha o perigo dessa situação que a gente está mostrando para você. Ó, tá vendo aí, ó? O asfalto tá bonitinho lá atrás, né? Ótimo, né? E aí vem a buraqueira. Você já imaginou, por exemplo, sair à noite, chovendo, um motoqueiro? Porque o carro ainda quebra suspensão, trinca como é que chama lá? Não, da roda lá, a calha, enfim. Mas e a moto? E a moto? Aí, basta mais 2 chuvas, aí aumenta. Ó, tá vendo, ó? Limpinho, ó, lá vem o carro, ó. Aí tem que dar uma freada, porque senão o desastre tá feito. A ETURB, empresa teresinense de desenvolvimento urbano, realiza durante o período chuvoso a operação tapa-buraco, que é uma operação porque não dá para fazer grandes serviços de reparação com chuva. Você faz um tapa-buraco que é rápido ali, vai tocando até terminar o período chuvoso e fazer a reparação definitiva. A Joelma Abreu está ao vivo. Está ao vivo, Joelma? Ou não? Tá ao vivo. Traz a Joelma Abreu aí ao vivo. A Joelma fez a reportagem, né? E vai trazer agora os detalhes. Está aí a Joelma ao vivo. Joelma, boa tarde, seja bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Joelma, é como eu dizia, todo ano é o mesmo problema. Todo ano acontece. Agora, a prefeitura não dá para fazer mais do que está fazendo, porque você não pode fazer uma grande obra de recapeamento asfáltico com chuva. Então, tem que fazer o tapa-buraco. Aí, tapa aqui, vai lá na outra rua, tapa aqui, deu um problema, volta. É esse remendo. O remendo, e eu quero deixar bem claro aqui, o remendo não é serviço ruim. É o que dá para fazer, para depois do período chuvoso, você conseguir realizar o recapeamento total da via. Joelma, vamos aos detalhes então dessa área que você esteve e que você registrou. Boa tarde, Douglas, e para todos que acompanham nossa audiência aqui pelo Sistema Dia de Comunicação. É exatamente como você falou no início da sua fala. Um buraquinho que ali parece inofensivo, com esse período chuvoso, pode virar uma cratera. E a empresa teresinense, a ETURB, está fazendo fez um trabalho preventivo durante o ano de 2025, mas mesmo assim não impediu que os buracos aparecessem. Eu fui conhecer a realidade dos moradores do bairro Angelim, mais especificamente dos moradores que moram em torno da Avenida José Soares, na zona sul de Teresina. Douglas, e a situação lá é precária. Pedestres têm dificuldade para passar, motociclistas, caminhões. A gente viu uma situação bastante difícil que tem complicado a vida de quem mora ali naquela região. Nós conversamos com a ETURB, que diz que periodicamente vem fazendo um trabalho preventivo e aos sábados, essa nova etapa durante esse período de chuva, está sendo feito um trabalho aos sábados. Uma equipe está monitorando esses buracos, está fazendo um mapeamento para que esses buracos não aumentem, não provoquem tantos problemas. E o critério para saber se aquela demanda é prioridade ou não é vendo como é que é o trânsito naquele local. Nós conversamos com os representantes da prefeitura e também conversamos com os moradores. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Ruas esburacadas, motoristas desviando
e ciclistas redobrando a atenção. Os buracos nesse trecho da Avenida José Soares, na zona sul da capital, têm gerado indignação. A situação aqui é ruim, o carro quebra, a gente machuca tudo, é ruim para a gente passar, corta pneu, estraga a suspensão. É um descaso para nós, trabalhadores, tanto para mim como para todos os companheiros que passam aqui nesse setor. Essa buraqueira ela já fugiu do padrão mínimo aceitável. Aqui, se fosse um carro mais baixo, como um HB20, um exemplo, um Corolla, aqui o para-choque ficaria tranquilamente. E se estiver chovendo, e se for à noite, aí a pessoa vier a 40 por hora, pode causar um acidente até mais grave. Está muito complicado para passar aqui, até mesmo para os caminhões, como você pode ver, ó, tá passando aí agora aí. É muito complicado, cheio de buraco dos dois lados. Aí quando chove fica pior aí. Quase não passa carro aí, não passa moto. Fica difícil demais. Aqui na Avenida José Soares, no bairro Angelim, na zona sul de Teresina, o que chama a atenção não é só a quantidade de buracos, mas é o tempo que eles permanecem abertos. Segundo os moradores da região, esse problema aqui existe há pelo menos 5 anos e as autoridades já foram acionadas, mas nada foi feito. A situação fica ainda mais difícil para os motoristas quando a noite chega. Eu passei aqui por volta de noite, 9 horas da noite, que é uma coisa mesmo terrível. Para você também te falar que a iluminação também. A iluminação aqui à noite não está funcionando. Tá? Só um trecho que pega lá da BR-316 e o trecho que pega da PI 130. Mais nada, é só escuridão. Mesmo com o trabalho preventivo realizado ao longo de 2025, a empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano admite que com o período chuvoso aumenta a demanda de tapa-buracos. Mesmo com todo o nosso esforço de ter trabalhado durante todo o ano de 2025 para que a gente chegasse nesse período com uma situação um pouco mais confortável, é comum e é normal que realmente essas demandas aumentem nesse período. E nós recebemos essas demandas através dos canais do WhatsApp, do Instagram e também identificamos através de nossas vistorias, que acontecem diariamente. A ETUB afirma que parte dos buracos está relacionada a intervenções na rede de saneamento. Nessas situações, a responsabilidade é compartilhada com a concessionária Águas de Teresina. Hoje nós trabalhamos com uma plataforma, em que a gente identifica esses pontos, mapeia eles, georreferencia e a Águas de Teresina já recebe de maneira online, já imediata. Então isso é uma tendência de que seja mais ágil, mas ainda temos bastante demandas referente a esses problemas. Ao tomar conhecimento da situação no bairro Angelim, a ETURB afirmou que o dano ultrapassa a capa asfáltica e atinge a base do pavimento. O serviço precisa ser feito em conjunto com a SDU Sul. Geralmente a gente trabalha com essa informação trocada, com as SDUs, para que a gente trabalhe em conjunto. Aí eles fazem a intervenção que é necessária para a recomposição de base do pavimento, em seguida nós entramos com a finalização, que seria a capa asfáltica. Enquanto isso, a população segue cobrando mais rapidez e eficiência para ter de volta o direito de ir e vir. Muitas vezes a pessoa chama, mas não vai socorrido, a gente pede, mas as autoridades só lembram da gente no tempo da política, no tempo do voto, que passou o voto, acabou, A gente não vale mais nada. É uma situação que chama bastante atenção, essa situação que estão passando os moradores do bairro Angelim. A gente mostrou essas imagens, Douglas, para os representantes da ETURB e eles afirmam que não é de responsabilidade da ETURB porque esse dano aí já ultrapassa a camada asfáltica, não tem ali a base. E essa base seria de responsabilidade da SDU Sul. Olha, são exatamente 13h30 e até esse momento nós não tivemos nenhuma resposta da SDU Sul. A nossa produtora Aparecida entrou em contato com a assessoria de comunicação e a gente não obteve nenhuma resposta em relação a isso, se é realmente responsabilidade deles. Inclusive, os moradores dizem que já entraram em contato tanto com a ETURB, também com a SDU e nada foi feito. Esse problema existe há pelo menos 5 anos e nada foi feito e os moradores ficam aí à mercê.
E a ETURB também afirma que esses buracos tem feito um planejamento em relação a esses buracos ao longo da cidade, não somente na Zona Sul, tem feito um mapeamento, inclusive engenheiros da instituição percorrem as ruas de Teresina para saber qual é o local que tem mais buraco, qual é o local que tem menos buraco e qual é a urgência desse tapa-buraco. Desses buracos. Em relação, a gente tem visto que tem uma empresa que é responsável pelo saneamento básico em Teresina e muitas pessoas têm reclamado em relação aos buracos. Mas a ETURB falou que existe uma comunicação juntamente com essa empresa, inclusive faz o mapeamento, o que é a responsabilidade da empresa de saneamento, o que é a responsabilidade da SDU e mantém o diálogo com a empresa de saneamento e também com as SDUs. Olha só. Pode deixar aí, dá para fazer aí, Matheus, dividir aí com a... se não dá, não tem problema não. Não. Mas assim, não disseram aí que os asfaltos que a gestão passada fez eram de boa qualidade, não disseram. Aí virou sorrisal aí, as chuvas iniciaram e virou sorrisal. E aí cai no colo do prefeito Silvio Mendes, né? Que vai ter, que está, aliás, fazendo a operação tapa-buraco, fazendo o possível, né? Rapaz, eu vou te contar uma coisa, viu? Olha o prefeito Silvio Mendes. Meu Deus do céu. É bomba por cima de bomba. É uma bomba atrás da outra. Tem que ser realmente uma pessoa como o prefeito Silvio Mendes, para lidar com uma situação diversa como essa. Meu Jesus Cristo. Eu vou te dizer, viu? Joelma, obrigado, até a próxima. Até a próxima, Douglas. A gente segue acompanhando esse caso, viu? Obrigado.